Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque o veneno que usei foi o silêncio dele próprio. Aos 10 anos, eu viajava de comboio de Lisboa para o Porto com ele, e ele jurou que a mamã só precisava de um tempo sozinha, mas o tempo era o caixão dela, que ele enterrou sem mim. E se eu te disser que a vingança mais doce não é uma bala, mas um espelho que obriga o monstro a ver o seu próprio reflexo podre? O comboio chocalhava como os ossos da mamã no caixão que eu nem sabia existir. Eu tinha 8 anos, e o meu pai, com o seu fato amarrotado e o cheiro a gin barato, apertava-me a mão como se fosse uma âncora que ele queria largar. Vamos para os avós, filho. A mamã precisa de espaço, disse ele, os olhos desviados para a janela onde o Douro se desenrolava como uma veia aberta. Lisboa ficava para trás, com as suas 7 colinas que pareciam ombros curvados de tristeza, e eu, o João, pequeno e confuso, acreditava nele porque as crianças acreditam nos pais como se fossem deuses, até o dia em que os deuses se revelam demónios. Os avós viviam em Gaia, do outro lado da ponte, numa casa velha de azulejos rachados que contavam histórias de pescadores e saudades. A avó Maria, com as mãos enrugadas como cascas de laranja seca, abraçou-me forte, o seu avental cheirando a bacalhau desfiado e aroeira. O avô António, calado como o mar em dia de calmaria, limitou-se a dar-me uma palmada nas costas e a murmurar algo sobre homens que fogem. Eles não perguntaram pelo meu pai, só me deram um quarto no sótão, com uma cama que rangia como um lamento e uma janela que dava para os armazéns de vinho do Porto, onde as garrafas brilhavam como promessas falsas. Os dias viraram semanas, e o meu pai era um fantasma no telefone. Tudo bem, avô. Diz à mamãe que eu amo-a, implorava eu, a voz tremendo como as folhas das videiras no outono. Ele ria, um riso rouco que ecoava como vidro partido. Ela está a descansar, João. Descansa tu também. Mas o descanso dele era noites em bares de Alfama, onde as fado cantavam a dor que ele causava, e eu, a 1000 quilómetros de distância, desenhava retratos da mamã com lápis de cor, os olhos dela sempre sorridentes, como no dia em que me levou ao oceanário e me disse que o mar era o nosso segredo. Eu não sabia, mas o segredo era a morte dela. Um acidente de carro na A1, perto de Santarém, onde o seu Peugeot prateado se enroscou num caminhão como um abraço mortal. O meu pai estava ao volante. Nunca soube a verdade inteira, mas os sussurros dos avós, quando pensavam que eu dormia, pintavam um quadro sombrio. Ele bebia demais, brigavam por causa das dívidas, e ela, a Ana, a flor de Alfama com o seu riso como sinos de igreja, pagou o preço. Ele enterrou-a num cemitério esquecido em Cascais, sem flores, sem família, só com o padre que mal o conhecia. E eu? Eu era o estorvo, largado como uma mala velha nos avós, para que ele pudesse fingir que a vida recomeçava. As semanas esticaram-se como queijo derretido no pão quente que a avó me dava ao pequeno almoço. Eu ia à escola primária em Gaia, uma building cinzenta com crianças que zombavam do meu sotaque lisboeta, chamando-me o puto da cidade grande que chora pela mãe. Eu não chorava na frente deles, guardava as lágrimas para a noite, quando o vento do Atlântico uivava pelas frestas da janela, e eu imaginava a mamã no céu, a dançar fado com os anjos. Mas o avô, nos seus momentos raros de conversa, contava-me histórias de marinheiros que voltavam vingados do mar, e algo se acendia em mim, uma faísca de raiva que eu não sabia nomear. Foi numa tarde de novembro, chuvosa como as lágrimas que eu engolia, que a verdade irrompeu. O avô estava no quintal, a podar as roseiras que a avó tanto amava, e eu, ajudando com as tesouras enferrujadas, perguntei pela mamã pela enésima vez. Ele parou, o rosto enrugado como um mapa antigo, e murmurou: ela não volta, João. O teu pai. Ele não te disse. O mundo parou. A tesoura caiu, cortando o meu dedo, mas a dor era nada comparada ao buraco que se abriu no peito. Morta. Como? Ele contou tudo, aos pedaços, como pão partido, o acidente, o funeral solitário, o pai que fugira para a Espanha, deixando uma carta fria: cuidem dele. Eu não posso. A avó encontrou-me encolhido no sótão, a gritar como um animal ferido. Ela abraçou-me, o seu corpo magro tremendo, e sussurrou rezas à Nossa Senhora de Fátima, mas as palavras dela eram cinzas na minha boca. Naquela noite, eu queimei os desenhos da mamã na lareira, as chamas lambendo o papel como línguas de vingança. O cheiro a lápis queimado misturou-se ao do azeite frito, e jurei, ali, sob o teto inclinado de Gaia, que o meu pai pagaria. Não com sangue, isso era para os fracos, mas com o veneno da culpa, gota a gota, até que ele se dissolvesse por dentro.
Os meses seguintes foram um nevoeiro de rotina forçada. A escola tornou-se um palco onde eu atuava o normal, rindo com os colegas no recreio enquanto planeava noites inteiras como um general de exército invisível. Os avós, coitados, tentavam preencher o vazio com sopa de couve e histórias de Portugal antigo, de reis que traíam e rainhas que se vingavam com veneno nos copos de vinho. A avó, com os seus olhos de azeitona escura, via algo em mim. Cuidado, João, a raiva come a alma, mas eu sorria e assentia, escondendo o diário onde escrevia cartas não enviadas ao pai. Vais sentir o que eu sinto, mas pior, porque eu sei o teu segredo. O Natal veio como uma faca embrulhada em laços vermelhos. Os avós montaram a presépio na sala, com o menino Jesus a sorrir beatificamente, e eu, pela primeira vez, pedi um presente, um bilhete de comboio para Lisboa. Quero ver o mar, menti. Na verdade, queria seguir os rastros do pai, que os avós, relutantes, admitiram. Ele voltara, trabalhava no armazém no Cais do Sodré, vivendo num quarto alugado em Barro Alto, rodeado de guitarras fado e mulheres que não eram a mamã. Eu fui sozinho, o bilhete comprado com moedas poupadas de anos, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa. O Cais do Sodré era um caos de peixe fresco e bêbados ao meio-dia, o Tejo cheirando a sal e segredos. Eu espreitei de longe, mais magro, o cabelo grisalho precoce, carregando caixas como um condenado. Ele ria com os colegas, um riso vazio, e eu, escondido atrás de um poste, imaginei o veneno no seu copo de cerveja. Mas não era tempo, era só o começo. Voltei a Gaia com o estômago revirado, mas a faísca agora era fogo, um incêndio lento que consumia a criança que eu fora. Aos 12 anos, a escola secundária trouxe novos demónios, bullies que farejavam a fraqueza como tubarões o sangue. O Rui, filho de um pescador de Matosinhos, chamava-me órfão de mentira, e eu, em vez de bater, comecei a observar, como ele mentia aos professores, como roubava lanches. Aprendi que a vingança é paciência, é conhecer o inimigo melhor do que ele se conhece. Escrevi uma carta anónima ao pai do Rui, revelando os roubos, e assisti ao caos, o Rui chorando no corredor, o pai a bater-lhe com o cinto de couro de peixeiro. É assim que começa, pensei, o gosto amargo da vitória na língua. Os avós envelheciam rápido, como vinho que azeda. O avô teve um infarto no verão, deitado no jardim com as roseiras a sangrar pétalas vermelhas. No hospital de Vila Nova de Gaia, com o cheiro a desinfetante e morte iminente, ele chamou-me à parte. Não percas a alma no ódio, João. O teu pai é fraco, mas tu és forte. Morreu 3 dias depois, e o funeral foi uma procissão de viúvas de negro, chorando sob o céu de chumbo do Douro. A avó, agora sozinha, agarrou-se a mim como uma tábua, mas eu via nos olhos dela o medo de que eu me tornasse ele. Eu não me tornei. Em vez disso, comecei a planear. Aos 13, hackeei o antigo computador do avô, um relito empoeirado com dial-up lento como melado, e procurei o pai nas redes sociais incipientes da época. Encontrei-o, fotos em bares de Coimbra, onde ele se gabava de nova vida, namoradas com sorrisos falsos como os pastéis de nata que ele nunca me comprava. Escrevi o primeiro e-mail anónimo, lembras-te da Ana? Ela chora no céu por ti. Sem assinatura, só uma foto pixelada do cemitério de Cascais, tirada por mim numa viagem secreta. Ele respondeu. Não diretamente, mas viu o efeito, as fotos pararam, o perfil ficou mudo. Eu sorria na escola, ajudando a avó com as compras no mercado de Bolhão, mas à noite, no sótão, desenhava mapas, não de tesouros, mas de ruína. O fado tocava na rádio, Amália Rodrigues cantando Gaivota, com voz que cortava como navalha, e eu jurava pela mamãe que ele sentiria o abandono como eu senti, nu, exposto, sem misericórdia. O fogo que acendi naquela noite de luto pelo avô consumiu mais do que desenhos, consumiu a ilusão de que eu era só uma criança. Aos 14, Lisboa chamava-me de volta, não como lar, mas como campo de batalha. A avó, com os ossos frágeis como porcelana de Vista Alegre, implorou que eu ficasse em Gaia, mas eu insisti na Universidade Preparatória no Chiado, alegando sonhos de arquitetura, mentiras tecidas com fios de ambição e ódio. Ela cedeu, vendendo um anel de ouro da mamã para pagar o quarto partilhado em Alfama, perto do mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como uma ferida aberta. Alfama era um labirinto de ruas estreitas, cheirando a sardinhas grelhadas e segredos sussurrados nas sombras das varandas de ferro forjado. Os meus colegas eram filhos de burgueses, com sotaques polidos e sonhos de viagens a Paris, mas eu via neles ecos do pai, superficiais, traidores.
Estudei com fúria, devorando livros de psicologia na biblioteca municipal, Freud e as suas sombras da mente, Nietzsche e o abismo que olha de volta. O que não me mata torna-me mais forte, murmurava eu, traçando planos no caderno escondido. Primeiro, infiltrar-me na vida dele. O pai trabalhava agora num restaurante de marisco no bairro Alto, o Polvo Alegre, onde servia cataplanas a turistas alemães e ingleses que riam alto demais. Eu fui lá como cliente, disfarçado de turista com boné dos Benfica e sotaque fingido do Alentejo. Ele não me reconheceu, o tempo e a raiva haviam-me esculpido em homem, alto e magro, com olhos que não piscavam. Uma dose de vinho verde, por favor, pedi, e ele serviu, as mãos trêmulas, o rosto marcado por noites sem sono. Boa escolha, rapaz, disse ele, e eu sorri por dentro. Boa escolha seria o veneno que eu um dia verteria no seu copo. Deixei uma gorjeta generosa, um bilhete dobrado. A Ana envia saudações do além. Saí antes que ele lesse, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque. Na rua, o fado ecoava de uma casa próxima, uma voz rouca cantando estranha forma de vida, e eu soube que era o hino da minha guerra. Voltei ao quarto, onde o meu colega de casa, o Miguel, um artista falhado de Setúbal, dormia embriagado. Ele não sabia, mas usava-o, pedia-lhe histórias de traições amorosas, absorvendo táticas como uma esponja. A avó visitava-me aos fins de semana, trazendo empadas de bacalhau embrulhadas em guardanapos de linho, e chorava baixinho pelo avô. Ele teria orgulho de ti, João, dizia ela, mas os seus olhos viam a escuridão que eu escondia. Eu consolava-a com mentiras doces. Estou a construir uma vida, avó, como uma mamãe queria, mas à noite, enviava mais e-mails anónimos ao pai, fotos antigas da família, editadas com sangue digital gotejando das bordas. Ele mudou de e-mail, mas eu rastreava-o através de amigos comuns no Facebook primitivo, um antigo vizinho de Cascais que bebia com ele. Aos 15, o primeiro golpe real caiu. Descobri, através de um contacto no armazém, um rapaz da escola que devia favores, que o pai namorava uma mulher chamada Teresa, uma viúva de Belém com 2 filhas pequenas. Perfeito. Escrevi cartas para ela, anónimas, descrevendo o acidente. O teu homem matou a mulher dele ao volante, bêbado. Corre enquanto podes. Envias pelo correio, com selos de Fátima para ironia. Semanas depois, vi-o no Mirador da Graça, sozinho, a fumar um cigarro atrás do outro, o rosto caveado como queijo de azeitão. Teresa terminara, gritara-lhe na rua, segundo o boato que circulei. O prazer era agudo, como o primeiro golo de ginginha em São Nicolau, mas efêmero. A culpa rastejava, e se eu me tornasse pior do que ele? Freud sussurrava no meu ouvido, o superego a julgar o ide, mas eu calava-o com memórias da mamã, o seu riso no mercado da Ribeira, as mãos dela a trançar o meu cabelo. Por ti, mamã, jurava eu, e o fogo reavivava-se. Na escola, tornei-me invisível, bom aluno, mas solitário, observando como os outros mentiam, o professor de história a plagiar notas, a namorada do diretor a trair com o porteiro. Cada mentira era uma lição, a vingança é o espelho da verdade negada. O verão de 2010 trouxe ondas de calor que faziam o asfalto de Lisboa ondular como miragem. A avó adoeceu, uma pneumonia que a levou ao hospital de São João, e eu corri para o porto de comboio noturno, o compartimento cheirando a suor e saudade. Ela estava pálida como um azulejo desbotado, tubos no nariz, mas sorriu ao ver-me. Volta para casa, João. Não percas o tempo com fantasmas. Morreu na minha mão, os olhos fechando como portas de uma casa vazia. O funeral em Gaia foi chuva torrencial, o cemitério um lamaçal onde enterrei o último laço com a infância. Sozinho agora, herdei a casa dos avós e uma pensão magra, o suficiente para a vingança. De volta a Lisboa, vendi o que não precisava e comprei um laptop usado, aprendendo a programar em fóruns obscuros do Reddit português. Aos 16, criei um perfil falso, voz do passado, enviando mensagens ao pai através de apps de namoro que ele usava. Queres uma noite inesquecível? Eu sei os teus segredos. Ele mordeu a isca, marcou um encontro num bar em Cais do Sodré. Eu não fui, enviei um ator, um sem-abrigo pago com cervejas, que fingiu ser amante da mamãe e cuspiu acusações. Tu mataste-a, cabrão. O João sabe. O pai fugiu, mas o vídeo, gravado por mim de longe, circulou em grupos do WhatsApp locais. Ele perdeu o emprego no Polvo Alegre, o dono, um homem devoto de Fátima, não tolerava escândalos.
Viu mendigando mudança na baixa, o fato agora farrapos, e o ódio misturou-se com pena, não por ele, mas pela criança que eu fora, que merecia melhor. Mas a pena era fraqueza, esmaguei-a como uvas na lagar de vinhos do Douro. O próximo passo, infiltrar a família que ele tentava reconstruir, uma prima em Oeiras que o acolhera. Oeiras era subúrbios limpos, com condomínios que cheiravam a relva cortada e hipotecas eternas, um mundo-luz para o caos de Alfama. Aos 17, matriculei-me na universidade, arquitetura na Lusófona, mas o meu verdadeiro curso era o de caçador. A prima, a Isabel, era enfermeira no hospital de Cascais, mãe de um rapaz da minha idade, o Pedro, que estudava economia na Nova. Através dele, no clube de xadrez da Uni, tornei-me amigo, partidas longas onde eu sacrificava peões como sacrifícios ao meu altar pessoal. O Pedro era ingênuo, com olhos de cão labrador, e contava histórias do tio Manel, o pai, que chegara quebrado, mas honesto. Eu ria, movendo o rei para o canto, todos têm fantasmas. Uma noite, após uma vitória minha, checkmate com rainha envenenada, convidei-o para uma cerveja no tempo no Rossio. Lá, soltei a isca, o teu tio. Ele largou um filho, sabias? Em Gaia, após a morte da mulher. O Pedro piscou, confuso, mas o gancho cravou-se. Dias depois, ele confrontou a mãe, e o escândalo irrompeu. Isabel expulsou o irmão, gritando nas escadas do bloco, monstro. Trouxeste a maldição para cá. Eu assisti de um carro alugado, o coração um tambor de fado acelerado. O pai, arrastado para a rua com uma mala de cartão, olhou em volta como um rato encurralado, e os nossos olhos cruzaram. Por um segundo, o reconhecimento, o filho que ele abandonara, agora homem, com o sorriso da mamã. Ele não disse nada, fugiu para o elétrico 28, que rangia colina acima como um lamento mecânico. Eu segui-o em pensamento, sabendo que ele se enterrava mais fundo. A universidade era um circo de egos, com palestras sobre brutalismo e teses sobre Gaudí, mas eu usava-a como rede. Juntei-me ao clube de debate, onde aprendi a argumentar como um advogado do diabo. A traição familiar é o crime perfeito, impune porque sangra devagar. Ganhei prémios, mas o verdadeiro troféu era o contacto com advogados de família, que me contaram das leis portuguesas sobre heranças negadas. O pai herdara pouco da mamã, uma casa em Cascais hipotecada, mas eu exigira a minha parte através de um processo anónimo, forçado pelos avós antes de morrerem. O julgamento foi em Sintra, num tribunal de pedra fria como o Palácio da Pena em Névoa. Ele apareceu, desgrenhado, com um advogado de ofício que bocejava. Eu, representado por um pro bono que contratei, apresentei provas, certidões de óbito, cartas dos avós. Ele ocultou a morte da mãe, privando o menor do luto, argumentou o meu advogado, e o juiz, uma mulher de olhos penetrantes como os de uma sáfira do Gerês, condenou a pagar pensão retroativa, 500 euros por mês, o suficiente para me sustentar, mas veneno para ele. Ele pagava atrasado, com cheques rabiscados em guardanapos de café, e eu devolvia metade anonimamente a instituições de caridade em nome da mamã, orfanatos em Alfama. O resto financiava a próxima fase, psicológica. Aos 18, iniciei terapia falsa, fingi ser paciente num centro em Lumiar, onde o terapeuta, o Dr. Acosta, era consultor de tribunais. Plantei sementes, ouvi de um caso de um pai que escondeu a morte. Acha que ele merece perdão? O Dr. Acosta escreveu artigos no Público, anonimizados, mas eu vazava ligações ao pai. O escândalo mediático veio como uma maré alta. Homem de Lisboa acusa-se de abandono filial, segredos de família expostos. Jornais como o Correio da Manhã lambiam as páginas, fotos granuladas dele a entrar no tribunal. Amigos o abandonaram, mulheres fugiam, e ele, num surto, ligou para o Pedro, que me contou tudo. Ele chora, João. Diz que tem um filho perdido. Eu ri, amargo como vinho do Dão, perdido. Ele atirou-me fora. O outono trouxe folhas mortas a dançar nas ruas de Lisboa, e eu, no mirador da Senhora do Monte, planeava o golpe final. Descobrira que ele procurava emprego em Setúbal, numa fábrica de conservas, mas eu infiltrara o RH com um CV falso como consultor. Referências impecáveis, menti, e quando o contrataram, enviei relatórios falsos de comportamento instável. Demitido no primeiro mês, ele caiu no abismo, sem abrigo em parques do Mondego, mendigando trocos para gin. Eu visitava-o em sonhos, mas na realidade, enviava pacotes, fotos da mamã, com legendas, ela perdoa, eu não.
Um dia, ele respondeu, uma carta amassada no meu caixão postal: João, por favor, para. Eu amo-te. Amar. A palavra era cuspe. Queimei-a na varanda, as cinzas voando para o Tejo como confetes de um funeral. Aos 19, a universidade formou-me em arquitetura, mas eu construía ruínas. O Pedro, agora distante, casara-se com uma rapariga de Coimbra, e a Isabel mudara para o Algarve, fugindo da vergonha. Eu, rico na pensão acumulada, comprei um estúdio em Bairro Alto, paredes brancas como ossos limpos, onde planeava o confronto. O fado de Marisa tocava baixo, transparente, e eu via-me transparente também, um fantasma vingador. O inverno de 2012 gelou Lisboa como o coração do meu pai devia estar. Eu trabalhava agora no ateliê encheado, desenhando edifícios que se erguiam como dedos acusadores para o céu, mas as noites eram para a caça. Descobrira o paradeiro dele através de um sem-abrigo em Rossio, que por uma moeda me disse, o Manel. Dorme no Jardim da Estrela, come das Irmãs Doroteias. Perfeito, as freiras, com sua caridade cega, eram o meu cavalo de Troia. Apresentei-me como voluntário, barba crescida e roupas gastas, ajudando nas sopas quentes. Lá estava ele, encolhido num banco, barba branca como algodão sujo, olhos fundos como poços de mina abandonada. Boa noite, irmão, disse eu, voz alterada, servindo-lhe uma tigela fumegante. Ele comeu vorazmente, murmurando obrigado como uma oração quebrada. Todos caímos, respondi, e ele ergueu o olhar, um flash de reconhecimento, mas negado. Tu pareces alguém que eu conheci. Sorri por baixo da barba, todos nos parecemos no fim. Nas semanas seguintes, ganhei a confiança das freiras, Sister Clara especialmente, uma mulher de Setúbal com mãos calejadas de rezar rosários. Ele fala de um filho, confidenciou ela, um rapaz que perdeu. Eu assenti, plantando, às vezes, os filhos perdem os pais primeiro. Ela organizou uma missa por ele, e eu, no confessionário falso que montei num quarto adjacente, gravei as confissões dele. Eu matei-a, padre. O acidente. Eu bebi. Enterrei-a sem o João ver, para poupá-lo. Poupá-lo. O riso ecoou na minha mente como trovão. Editei o áudio, anonimato mantido, e enviei para a polícia de Cascais, prova de negligência homicida. Investigaram, reabriram o caso do acidente como possível DU e não reportado. Jornais sensacionalistas mastigaram, pai abandonado revive tragédia, era homicídio. Ele foi interrogado na esquadra do Chiado, algemado como um criminoso comum, e eu assisti de um café próximo, sipping café com leite, o estômago cheio de justiça amarga. A fama o quebrou, as freiras expulsaram-no, sem pecadores não arrependidos. Ele vagueou para o Alentejo, ouvi dizer, colhendo uvas em vinhas de Évora por migalhas. Eu segui, alugando um carro em Beja, dirigindo pelas planícies douradas onde o sol batia como martelo em bigorna. Encontrei-o numa quinta isolada, dormindo num barracão de ferramentas, o corpo marcado por sol e vergonha. Manel, chamei, voz neutra. Ele acordou, aterrorizado. Quem és tu? Aproximei-me, a lua cheia iluminando o rosto dele como um holofote divino. Sou o teu fim. Não o toquei, palavras eram a minha lâmina. Contei tudo, os e-mails, as cartas, o vídeo, o julgamento. Eu sou o João, pai. O filho que largaste como lixo. Ele caiu de joelhos, soluços rasgando a noite como uivos de lobo. Perdão, filho. Eu era fraco, a dívida, o álcool. Fraco. A mamãe era forte, e tu mataste-a. Deixei-o ali, chorando na poeira, e parti, o carro engolindo quilómetros como o tempo engola almas. De volta a Lisboa, o ateliê promovia-me a sócio júnior, desenhando um memorial para vítimas de acidentes, ironia que me fazia rir sozinho no estúdio. Namorei brevemente, uma estudante de arte chamada Sofia, de Porto Alegre, com cabelos como trigo maduro. Ela via a escuridão nos meus olhos, és como um fado vivo, dizia, mas eu afastava-a com desculpas de trabalho. Amor era risco, vingança, certeza. Aos 21, o caso reaberto fechou sem acusações, prescrição, mas o dano estava feito. O pai tentou suicídio, segundo um relatório que comprei de um polícia corrupto em Évora, comprimidos num motel barato, salvo por uma empregada. Salvo para sofrer mais. Enviei-lhe uma carta final, vive com isso,
como eu vivi sem ti. A mamã descansa agora. Mas descanso. No meu coração, ela dançava fado eterno. A avó visitava-me em sonhos, avisando: a vingança é um ciclo, João. Acordei suando, o Tejo lá fora negro como tinta. Talvez ela tivesse razão, mas o ciclo parava comigo, ou assim acreditava. A primavera de 2013 floresceu traiçoeira, com amendoeiras em flor contrastando a podridão que eu cultivava. O ateliê enviou-me para o Porto, projeto de reabilitação de armazéns ribeirinhos, Gaia chamava, o sótão dos avós agora vazio, e quando memórias. Aluguei um apartamento no Ribeira, paredes de granito frio, vista para o Douro que corria como veias de vinho tinto. Lá, mergulhei em arquivos, certidões da mamã, fotos de família que a avó escondera numa arca de cedro. Descobri segredos mais profundos. O pai tivera uma amante antes do acidente, uma secretária em Lisboa chamada Carla, que engravidara e abortara em segredo. Ele escolheu a família, escreveu ela numa carta que encontrei entre papéis velhos. Escolheu. Para destruir. Usei isso, rastreando-a via LinkedIn, agora casada em Sintra, enviei cópias da carta. O marido dela, um banqueiro rígido, divorciou-se, citando traição retroativa. Carla ligou para mim, erradamente pensando que eu era investigador. Quem és? Para decavar o passado. Ri, o passado cava a si próprio. O projeto no Porto avançava, pontes de aço ligando bancos do rio como eu ligava fios da teia. O meu chefe, o arquiteto Ramos, elogiava o meu olhar implacável, sem saber que era treinado em ruína. Noites, bebia vinho do Douro sozinho, recordando o comboio da infância, o pai mentindo. O ódio evoluíra, não mais fogo, mas erosão, como o rio molda rochas. O pai reaparecera, mendigo em Coimbra, perto da universidade onde o Pedro lecionava agora. O Pedro contactou-me, voz trêmula no telefone: João, o tio. Ele quer ver-te. Está morrendo. Morrendo. Câncer de fígado, diagnosticado no hospital de Coimbra, metástases de anos de giniculpa. Eu fui, comboio diurno, o sol batendo impiedoso nas janelas. No hospital, cheiro antissético e desespero, ele jazia numa cama, tubos como serpentes, pele amarelada como azeite rançoso. João, murmurou, mão estendida como o ramo seco. Segurei-a, sentindo os ossos frágeis. Porquê? Porquê tudo isto? Contei sem piedade, cada plano, cada golpe, a dor que espelhava a dele, lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu mereço. Mas tu. Não te tornes eu. Soltei a mão, fria como mármore de túmulo. Eu não sou tu. Eu sou o que tu fizeste. Saí, o corredor e quando com gemidos de outros moribundos, e no jardim do hospital, sob cerejeiras em flor, vomitei, não de nojo, mas de vazio. De volta ao Porto, o projeto terminou em glória, inauguração com o presidente da Câmara, discursos sobre renascimento. Eu sorria para câmaras, mas dentro, o renascimento era meu. Aos 22, lancei um estúdio próprio, Ana Arquitetos, em homenagem velada. Clientes vinham, hotéis em Cascais, museus em Belém, dinheiro fluía como o Tejo em maré alta. Comprei a casa dos avós em Gaia, transformando-a em memorial, azulejos novos com cenas de fado, um quarto para a mamã com fotos restauradas. Mas a vingança sussurrava, ele vivia. Dos cuidados paliativos em Coimbra, enviava cartas via Pedro: perdão, filho. Conta-me da tua vida. Ignorava-as, mas o Pedro insistia: ele muda, João. Visita-o. Traição. O Pedro era inocente, mas eu cortei laços, mudando números, bloqueando e-mails. Solidão era o preço, ou o prémio. Aos 23, apaixonei-me apesar de tudo, a Inês, uma galerista de Lisboa, com olhos verdes como vinhas do Minho. Encontrámo-nos numa exposição no MAT, ela a curar quadros de trauma português, eu a admirar a estrutura de betão cru. A arquitetura é cicatriz, disse ela, e eu concordei, pela primeira vez vulnerável. Namorámos em segredo, piqueniques no Monsanto, fado em casas de Alfama. Ela via as sombras: conta-me o teu monstro. Contei pedaços, o abandono, a morte, mas não a vingança. És forte, murmurava ela, mãos nos meus cabelos. O pai piorava, o Pedro ligou de novo: vem, João. Últimos dias.
Fui, não por piedade, mas para fechar o ciclo. No quarto escuro, ele era esqueleto, voz um sussurro, eu amava-a, João. Amava-te. Mentira final. Ou verdade tardia. Adeus, pai, disse, e saí, o bip do monitor como aplauso fúnebre. Morreu 3 dias depois, enterro pago por mim, anónimo, num cemitério em Coimbra, sem flores, como ele fizera com a mamã. O luto veio estranho, alívio misturado com abismo. Inês abraçou-me, acabou. Acabara? A vingança era vácuo agora. O verão de 2014 foi de renascimento forçado, com o sol de Lisboa a queimar culpas antigas. O estúdio prosperava, contratos para o aeroporto de Faro, renovação do Chiado pós-incêndio. Eu era o jovem prodígio, entrevistas no Expresso, João Silva, o arquiteto que constrói pontes sobre abismos. Ironia que me divertia, mas Inês via o custo, noites insones, garrafas de vinho do Alentejo vazias. A vingança comeu-te por dentro, disse ela uma noite, na varanda do nosso apartamento em Lapa, o Tejo Negro lá embaixo. Contei tudo então, os planos, as cartas, a morte lenta que eu orquestrei. Ela empalideceu, olhos arregalados como os de uma virgem de Fátima, monstro. Mas eu amo-te mesmo assim. Amor condicional. Deixou-me, mala na mão, murmurando, cura-te. Sozinho de novo, o estúdio tornou-se prisão dourada, desenhos perfeitos, mas alma em ruínas. Viajei para o Algarve, projeto de vila em Lagos, praias de areia branca lavando pecados. Lá, num bar de frutos do mar em Sagres, encontrei o eco do pai, um homem bêbado, contando histórias de família perdida. Comprei-lhe uma cerveja, ouvi, e pela primeira vez, empatia rastejou, perdão é para os fracos. Ele riu, não, é para os vivos. Voltei mudado, mas o passado ligou, uma carta do notário de Coimbra. O pai deixara-me tudo, 200 euros e uma caixa de fotos. Na caixa, uma carta, João, usa isto para construir, não destruir. Ama pela tua mãe. Chorei pela primeira vez desde a infância, lágrimas salgadas como o Atlântico. O estúdio rebatizei, Memória Arquitetos, focando em memoriais. Desenhei um para vítimas de acidentes na A1, perto de Santarém, placa com o nome da mamãe gravado discreto. Inauguração sob chuva fina, família dela, tios que eu ignorara, abraçando-me, ela estaria orgulhosa. Inês voltou, hesitante, numa exposição em Belém, vi o teu trabalho. És mais do que ódio. Reconstruímos, devagar, casámos num registro civil em Alfama, lua de mel no Douro, vinhas como tapete verde. Ela engravidou, um menino, chamámo-o António, pelo avô. A paternidade aterrorizava, e se eu fosse como ele? Mas Inês guiava, escolhe diferente. Aos 27, o sucesso era pico, Prémio Nacional de Arquitetura, capa da Visão. Mas o passado sussurrava, o Pedro, agora pai, convidou-me para um batizado em Oeiras. Fui, a Isabel lá, olhos suavizados pelo tempo. Perdoa-o, João. Ele pagou. Perdoar. Na igreja de Algés, com o padre a batizar o bebê, senti paz, não perdão, mas aceitação. O ciclo quebrara. 10 anos depois, aos 37, Lisboa era minha, estúdio com filial no Porto, 2 filhos, o António e a Ana, nomes como âncoras. Inês gerenciava a galeria, noites de conversas sobre arte e vida, fado suave no fundo. A casa em Cascais, comprada com lucros, tinha vista para o mar onde o acidente acontecera, não maldição, mas lembrete. Visitei o túmulo do pai em Coimbra, flores de alecrim, símbolo de memória em Portugal. Desculpa, murmurei, não por vingança, mas por roubar-lhe redenção. O vento do Mondego levou as palavras, e eu parti leve. A avó e o avô sorriam em fotos no estúdio, a mamã, num quadro de óleo que Inês encomendara, olhava serena. Eu vinguei-te, disse-lhe uma noite, mas agora vivo por ti. O drama terminara, a psicologia curada em camadas, a família reconstruída. E assim, no Tejo eterno, o ciclo fechava, não em sangue, mas em pontes.